Pessoal, aqui é o professor Pedro Lemos do canal Que Me Ajuda e esse é nosso sexto vídeo da série sobre química orgânica. Vamos falar agora sobre a classificação de carbonos e de cadeias carbônicas. Vimos nos vídeos anteriores que existem cerca de 20 milhões de compostos orgânicos, então é importante organizar esses compostos em classes de acordo com suas características. Mas antes, vamos estudar um pouco sobre a classificação dos carbonos que compõem as moléculas. O carbono pode ser classificado como carbono primário, quando está ligado a apenas um outro carbono. Então, nessa molécula, vamos procurar aqueles carbonos que estão ligados a apenas um carbono. São eles: o carbono 1, que está ligado apenas ao carbono 2, o carbono 6, da mesma maneira, também o carbono 5, o carbono 7 e o carbono 8. Todos esses carbonos fazem apenas uma ligação com outro carbono. Então temos os carbonos 1, 5, 6, 7 e 8 como carbonos primários. Os carbonos também podem ser classificados como secundários, quando estão ligados a apenas dois outros átomos de carbono. Na nossa molécula temos como carbono secundário o carbono 2, que faz a ligação com o carbono 1 e com o carbono 3. Como não temos nenhum outro carbono secundário, vamos seguir para classificar agora os carbonos terciários. Carbonos terciários são aqueles que estão ligados a três outros átomos de carbono. No nosso exemplo, temos o carbono 3 como um carbono terciário. Percebam que ele está ligado a um hidrogênio, mas a três outros carbonos. Temos apenas um carbono terciário, então falta analisarmos ainda a presença de carbono quaternário. Esses carbonos estão ligados a quatro outros átomos de carbono. Nesse exemplo, temos como carbono quaternário o carbono 4 apenas. Vamos treinar com mais um exemplo essa classificação de carbonos. Classifique os carbonos como primário, secundário, terciário e quaternário. Vamos começar com os carbonos primários. São todos aqueles que estão ligados a apenas um carbono. Ou seja, carbono 1, 7, 8, 9, 10, 12 e 13. Vamos agora identificar os carbonos secundários que estão ligados a dois outros átomos de carbono. Temos os carbonos 5 e o carbono 6 apenas. Em seguida, vamos para o carbono terciário, aqueles que estão ligados a três outros átomos de carbono. Temos então o carbono 2, o carbono 4 e o carbono 11. Por fim, os carbonos que se ligam a quatro outros átomos de carbono. Temos apenas o carbono 3 nesse exemplo. Essa é a forma que podemos utilizar para classificar os carbonos em uma determinada cadeia. Vamos agora estudar como podemos classificar as cadeias carbônicas. Vamos começar analisando essas duas cadeias. Qual a principal diferença entre elas? O que é que mais chama a atenção? As duas têm o mesmo número de carbonos, porém são bem diferentes. Principalmente porque a primeira cadeia ela se fecha, ou seja, há a formação de um ciclo. Já a segunda cadeia é uma cadeia completamente aberta. Então podemos classificar a primeira como cadeia fechada ou cíclica e podemos classificar a segunda como uma cadeia aberta ou acíclica. Esse A antes da palavra cíclica é um prefixo de negação, ou seja, é uma cadeia que não tem um ciclo. Cadeia cíclica é aquela que tem um ciclo. Podemos ter também cadeias como essa, onde temos uma parte fechada e uma parte aberta. Essa cadeia pode ser classificada como uma cadeia mista, por possuir parte fechada, parte aberta. Vamos tentar identificar agora diferenças nessas duas cadeias. A principal diferença entre elas é que, na segunda cadeia, temos uma cadeia maior e dela saem algumas outras cadeias menores, que chamamos de ramificação. Então temos aqui uma cadeia normal, uma cadeia que segue uma sequência única, e temos também uma cadeia ramificada, aquela que possui ramificações. Esse termo ramificação é baseado no termo de ramificações de uma árvore. As ramificações saem do tronco principal da árvore, tal como as ramificações saem da cadeia principal, da nossa cadeia carbônica. Temos duas ramificações nesse exemplo, o CH3 e outra ramificação que contém dois carbonos. Agora vamos analisar essa terceira estrutura.
ela é normal ou ramificada? Podemos observar que temos um CH3 saindo da cadeia. Porém, na nossa definição, ela é uma sequência única. Ela faz apenas uma espécie de curva no fim, mas não é uma ramificação. A cadeia segue uma sequência única, logo é uma cadeia normal. Vamos agora analisar mais um tipo de classificação. Qual a diferença entre esses dois compostos? No primeiro, nós temos apenas ligações simples entre os carbonos, e no segundo exemplo, nós temos uma ligação dupla. Dessa forma, nós podemos classificar as cadeias como cadeia saturada e cadeia insaturada. Saturada é aquela que possui apenas ligações simples entre os átomos de carbono, e a cadeia insaturada apresenta ligações duplas ou triplas entre os átomos de carbono. Vamos analisar mais um exemplo. Nesse caso, temos uma ligação dupla, porém, ela não é entre átomos de carbono, e sim entre o carbono e o oxigênio. Por essa razão, essa cadeia ela é uma cadeia saturada. Nós só vamos considerar uma cadeia como insaturada quando tiver ligações duplas ou triplas entre os átomos de carbono. Na próxima classificação, a principal diferença que nós podemos observar entre essas duas estruturas é que na segunda cadeia temos a presença de um nitrogênio entre a cadeia, entre os carbonos. Quando a cadeia é composta apenas por átomos de carbono, ela é chamada de cadeia homogênea. Quando temos algum outro átomo diferente do carbono dentro da cadeia, ela é chamada de uma cadeia heterogênea. Vale ressaltar que o heteroátomo, o átomo que é diferente do carbono, deve estar dentro da cadeia carbônica. Observe nesse exemplo que o nitrogênio está no meio da cadeia. Vamos observar mais um exemplo. Apesar de termos um oxigênio, trata-se de uma ramificação. Ele não está no meio da cadeia carbônica, entre os átomos de carbono. Por isso esse exemplo é de uma cadeia homogênea. É importante saber que vamos utilizar essas 4 classificações quando formos classificar uma cadeia. Então vamos fazer alguns exemplos. Classifique a cadeia abaixo. A primeira coisa que vamos analisar é se trata-se de uma cadeia aberta, fechada ou mista. Nesse caso nós não temos nenhum ciclo, então vai ser uma cadeia aberta. Vamos então classificá-la como aberta e na sequência analisar se trata-se de uma cadeia normal ou ramificada. Existe alguma ramificação saindo da cadeia principal? Não. Então trata-se de uma cadeia normal. A seguir vamos definir se ela é saturada ou insaturada. Relembrando, insaturada é quando temos a presença de ligações duplas ou triplas. Olhando a cadeia, percebemos que temos apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Então trata-se de uma cadeia saturada. Por fim, vamos classificá-la como homogênea, quando tem apenas átomos de carbono, ou heterogênea, quando tem algum outro átomo diferente de carbono no meio da cadeia. Nesse caso, nós temos uma cadeia composta apenas por átomos de carbono, ou seja, uma cadeia homogênea. Encerramos assim a classificação dessa cadeia. Temos uma cadeia aberta, normal, saturada e homogênea. Vamos treinar mais um pouco? Vamos fazer mais um exemplo. Vamos classificar essa cadeia agora. Lembrando, a primeira análise é se se trata de uma cadeia aberta, fechada ou mista. Temos algum ciclo na cadeia? Não, então trata-se de uma cadeia aberta. Em seguida, vamos analisar se a cadeia tem alguma ramificação. Tem alguma ramificação saindo da cadeia principal? Temos sim. Então, temos um CH3 como ramificação. Dessa forma, trata-se de uma cadeia ramificada. Vamos analisar agora quanto à presença de ligações duplas ou triplas. Podemos observar que a cadeia tem uma ligação dupla. Então, nesse caso, teremos uma cadeia insaturada. Por fim, vamos classificar quanto à presença de heteroátomos. Podemos observar que na cadeia que estamos estudando, temos apenas átomos de carbono ligados entre si. Então, trata-se de uma cadeia homogênea. Encerramos assim a classificação dessa cadeia. Trata-se de uma cadeia aberta, ramificada, insaturada e homogênea. Exercício resolvido. Vamos fazer mais um? Classifiquemos agora essa cadeia. A primeira análise que fazemos é se se trata de uma cadeia aberta, fechada ou mista. Tem ciclo, não tem, cadeia aberta. Analisamos agora se temos a presença de ramificações. Temos uma ramificação saindo da cadeia principal, então trata-se de uma cadeia ramificada. Quanto às ligações realizadas entre os átomos de carbono, como temos apenas ligações simples, então essa cadeia pode ser classificada como saturada. E por fim, temos um átomo de enxofre no meio da nossa cadeia,
o que a torna uma cadeia heterogênea. Encerramos assim mais uma classificação, mas é sempre bom praticar mais um pouco. Então vamos classificar a seguinte cadeia. Percebam que há a presença de um ciclo, então já sabemos que não se trata de uma cadeia aberta. Como nós temos além do ciclo uma parte da cadeia aberta, então podemos classificar como uma cadeia mista. Observando agora quando há presença de ramificações. Considerando que a nossa cadeia maior é o ciclo, temos uma ramificação saindo dele. Então trata-se sim de uma cadeia ramificada. No que diz respeito às ligações entre carbonos, temos apenas ligações simples, então a cadeia saturada. E por fim podemos observar que temos apenas átomos de carbono na cadeia. Então trata-se de uma cadeia homogênea. A principal diferença desse exemplo para os anteriores é a presença de uma parte cíclica na cadeia. Tem uma classe de cadeias cíclicas que despertam muito interesse na química orgânica. São as cadeias aromáticas. As cadeias aromáticas se caracterizam por possuírem um ciclo com duplas ligações alternadas. Observem na cadeia representada. Temos alternadamente uma dupla ligação, depois ligação simples, depois dupla, simples, dupla, simples. Essa alternância confere à cadeia uma mobilidade entre os elétrons compartilhados que faz com que ela possua ressonância. Essa cadeia representada é uma das mais importantes na química orgânica, chamada de benzeno. Todo composto orgânico que possui essa cadeia é classificado como um composto aromático. Vemos aqui uma representação do benzeno na forma estrutural simplificada, mas ele também pode ser representado com um círculo no centro do ciclo, que representa a ressonância entre os elétrons nas ligações duplas. Então, essas três formas podem ser utilizadas para representar o anel benzênico. As cadeias aromáticas também possuem uma classificação própria. Podemos observar aqui três cadeias, todas com núcleos aromáticos, porém podemos observar diferenças entre elas. Temos a primeira com apenas um núcleo aromático, então ela pode ser classificada como mononuclear. As demais contêm mais de um núcleo, podendo ser classificadas como polinucleares. Porém, nessa segunda cadeia, vemos que os núcleos estão separados. Então ela é classificada como uma polinuclear isolada. Tem mais de um núcleo aromático, mas eles estão separados. Já a segunda é uma cadeia do tipo polinuclear condensada. Logo possui os núcleos aromáticos juntos. Baseado nesse conceito, podemos ampliar nossa classificação de cadeias. Temos aqui no primeiro exemplo uma cadeia aberta e no segundo e terceiro exemplo cadeias mistas com parte delas fechadas. A cadeia aberta também pode ser chamada de alifática, pois não possui nenhuma parte fechada. A segunda cadeia pode ser chamada também de alicíclica, pois possui uma parte fechada, mas não é um benzeno, ou seja, não é um composto aromático. Já a terceira cadeia, sim, por possuir um núcleo benzeno, pode ser classificada como aromática. Vamos agora para o nosso resumão. Temos as cadeias carbônicas que podem ser classificadas como abertas, também chamadas de acíclicas ou alifáticas, e fechadas ou cíclicas. As cadeias abertas podem ser classificadas também quanto à disposição dos átomos, como normais ou ramificadas, quanto às ligações, como saturadas ou insaturadas, e quanto à natureza dos átomos, como homogêneos ou heterogêneos. Já as cadeias fechadas ou cíclicas podem ser classificadas como alicíclicas e aromáticas. As alicíclicas seguem a mesma classificação das cadeias abertas, quanto à disposição dos átomos, como normal ou ramificada, quanto aos tipos de ligações, como saturadas ou insaturadas, e quanto à natureza dos átomos, como homocíclicas ou heterocíclicas. Já as cadeias aromáticas podem ser classificadas quanto à quantidade de núcleos aromáticos, como mononucleares e polinucleares. As polinucleares podem ainda ser classificadas quanto ao posicionamento de seus núcleos, se estão isolados ou condensados. Encerramos aqui mais um vídeo dessa série de Química Orgânica. Nos próximos vídeos vamos começar a conhecer as funções orgânicas e entender como nomear os compostos orgânicos. Então, até lá!